sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Ivan Bonilha Durval Amaral, dos auditores Sérgio Valadares, Ives Linhares, Tiago Barbosa, Cláudio Canha, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Michael Richard Reiner, declara aberta a sessão ordinária número 23 desse pleno. Ausente o conselheiro Nestor Batista por motivo justificado, estando convocado o auditor Sérgio Valadares para a composição do quórum. Ausente o conselheiro Fernando Guimarães por motivo de férias, ficando convocado o auditor Cláudio Canha para a composição do quórum. Está convocado o auditor Ives Linhares para a composição de quórum, conforme portaria 355. Convocado também o auditor Tiago Barbosa para a composição do quórum de julgamento. Ausente o auditor Jaime Lechinski por motivo justificado. Coloco a ata da sessão ordinária de número 22, do dia 3/7, próximo passado, para discussão e homologação. Está em discussão, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, nos termos do artigo 436, inciso 2 do regimento interno dessa Corte, comunique nos autos de prestação de contas do Legislativo Municipal de São José dos Pinhais, relativamente ao exercício financeiro de 2004, foi noticiada a essa Corte concessão de tutela antecipada em favor de César Augusto de Oliveira Franco, em razão da qual deve o Tribunal de Contas suspender os efeitos do Acórdão 1914/08 da Segunda Câmara, confirmado em parte pelo Acórdão 5186/13 do Tribunal Pleno. Ressalto que a concessão da tutela antecipada fundamentou-se na suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir da emissão da instrução número 3030-05 da DCM, do processo 13.2386/05, do Tribunal de Contas. Dessa forma, consoante sugerido pela diretoria jurídica e para fins de cumprimento da decisão emanada da segunda Vara da Fazenda Pública de Curitiba, procedo à regular comunicação da decisão judicial nesta sessão ordinária, nos termos do artigo 436, inciso 2 do regimento interno, para, após tomar as demais medidas administrativas necessárias ao seu fiel cumprimento. Era isso, senhor presidente. Devidamente anotado. Conselheiro Ivan Bonilha. Os termos do 427-A do regimento, comunico sobre o estamento do processo protocolo 47.4162/12, um pedido de rescisão na diretoria jurídica, haja vista a concessão de tutela antecipada, suspendendo os efeitos de decisão que está consubstanciado na prestação de contas número 13.2386/05. Obrigado. Devidamente anotado. Continua a palavra. Peço a retirada de pauta do processo 143.723.13, da pauta do conselheiro Caio Márcio. Comunico ainda a avocação, de acordo com o artigo 446, parágrafo 5º, do regimento interno, dos seguintes processos: 290.257.11, 677.756.13, 617.303.13, 656.852.12, 410.267.10, com vistas ao conselheiro Caio Márcio. A palavra está livre. Para relato da pauta, concedo ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa sessão de composição integral, de início às comunicações de arquivamento da Corregedoria, e o processo único é o 266799/14, do município de Castro,
interessados Latina Motos Comércio, Exportação e Importação Limitada e Reinaldo Cardoso. O despacho é o 1057/14. Da pauta da Corregedoria, inicialmente o processo é o 208760/09, é uma denúncia formulada pela senhora Jennifer da Silveira em face do município de Santa Isabel do Oeste, apontando supostas irregularidades ocorridas na gestão do prefeito Olívio Brandeleiro, gestão que englobou o ano de 2005 a 2012. A denúncia foi recebida em relação a 3 pontos. Primeiro, permuta de um imóvel de propriedade do município com área de 4.119 metros quadrados por um outro imóvel com área de 895 metros quadrados de propriedade do senhor Mário Francisco Cato, sem que a administração tenha recebido o valor adicional relativo à diferença de preços entre os imóveis. O segundo ponto é uma locação pelo município de imóvel onde funcionava o Comitê Eleitoral do Prefeito para o funcionamento da Secretaria da Agricultura. Ofenderia aí o princípio da moralidade, impessoalidade, entre outros. E o terceiro ponto é a existência de 96 pessoas ocupando cargos de provimento em comissão em desacordo com o 37.2 e 5 da Constituição, vez que as admissões foram realizadas para o desempenho de atividades de servidores de carreira. Só para se ter uma indicação, dentre os respectivos cargos estão os de encarregado de serviços comunitários, atendente de saúde, encarregados de serviços gerais, diretor de assessor de planejamento, oficial de saúde, assessor técnico em administração, assistente, encarregado de serviços urbanos, atendente de posto telefônico, enfermeira e auxiliar técnico de agricultura. A DCM opinou pela improcedência quanto aos 2 primeiros pontos que indiquei, quais sejam a suposta permuta de imóveis entre o município e o senhor Mário Cato e locação de imóvel de propriedade de Argemiro Jantara, tendo em vista que não restou comprovada a ocorrência de fraude, direcionamento ou tentativa de beneficiar alguém. Relativamente aos cargos de provimento em comissão, a DCM foi pelo encaminhamento à DIJUR. A DICAP informou que realizou inspeção no município de Santa Isabel do Oeste, no exercício de 2012, cujo objetivo era a verificação de irregularidades no provimento de cargos em comissão. Acrescentou que o protocolo estava registrado sob número 57391012, ainda em trâmite. Diante disso, a DICAP deixou de realizar nova análise sobre a matéria, por entender que essa poderia acarretar em eventual dupla punição ao ente ou aos gestores. O Ministério Público foi pelo não conhecimento quanto à denúncia de possível irregularidade na contratação dos servidores para cargos em comissão, tendo em vista a existência de relatório de inspeção em trâmite no tribunal, instaurado com o objetivo de apurar essas irregularidades. E pelo conhecimento, mas no mérito improcedência quanto aos outros 2 itens que versam sobre o aluguel do imóvel destinado à Secretaria da Agricultura e acerca da permuta, porque na permuta dos imóveis não teria ocorrido, não houve formalização da permuta,
que, com relação ao imóvel locado, mediante dispensa de licitação, são procedentes as alegações do gestor e do interessado, no sentido de que inexiste outro imóvel no município apto a satisfazer as necessidades da entidade e sequer foi comprovada a ocorrência de fraude, direcionamento ou tentativa de benefício a terceiro. Eu decidi, e esse é o meu voto, que há razões para as unidades técnicas e o Ministério Público e, portanto, eu voto pelo conhecimento em procedência da denúncia em relação à realização de permuta de imóvel de propriedade do município com imóvel de particular, porque isso não se efetivou, e alocação de imóvel de propriedade de um terceiro para o funcionamento de unidade da administração municipal, no caso aqui, a Secretaria da Agricultura. E, terceiro ponto, o arquivamento quanto à admissão de servidores comissionados fora das hipóteses previstas na Constituição. Esse é o relatório com o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. É bom que, se presidente ainda em tempo, o arquivamento decorre dos cargos em comissão, principalmente porque há um relatório de inspeção em trâmite na Corte. Por isso, não há decisão quanto ao mérito, evidente. Perfeito. Bom, anuncio o segundo protocolo, é o 54.1203/14, embargos de declaração interposto por Maria Ângela Silveira Benatti contra o acórdão 3332/14 do Pleno, que julgou procedente a representação em face da hora embargante, ex-prefeita do município de Nova Esperança, haja vista a irregularidade no custeio de seguro de vida de todos os servidores públicos municipais pelo município, conforme previsto em lei municipal a 1774/2008. A decisão embargada também determinou ao município de Nova Esperança a imediata suspensão do pagamento de seguro de vida aos servidores, bem como alteração da referida lei no prazo de 90 dias. As razões da embargante são de que a decisão recorrida está eivada de contradição, uma vez que a representação for encaminhada em face do município de Nova Esperança. Logo, não poderia o voto e o acórdão ter julgado procedente a demanda em face dela, embargante, senhora Maria Ângela Silveira Benatti, ex-prefeita, que apenas foi incluída no expediente como interessada. Olha, os presentes autos não merecem provimento diante da inexistência de contradição da decisão recorrida. Quando o recebimento da representação, a recorrente foi citada para apresentar defesa, bem assim o município, sendo também determinada a sua inclusão como, abre aspas, interessada, fecha aspas, no feito. Tais medidas foram adotadas diante de sua condição de representante legal do município, portanto, prefeita, ao tempo dos fatos, que foi de 2009 a 2012. Logo, os atos praticados em nome do município, no período, eram de sua responsabilidade. Assim, constatada a irregularidade do custeio de seguro de vida de todos os servidores pelo município, a representação foi devidamente julgada procedente em face da então prefeita, responsável pelos atos do ente público durante a gestão. Vale dizer, ainda que as determinações sejam expedidas ao município,
como ocorreu no caso concreto, o mérito é sempre julgado em face da pessoa física que o representa e pratica os atos em seu nome. Ainda é bom salientar que a referida lei municipal que previu irregularmente o custeio do benefício do seguro de vida a todos os servidores foi sancionada por ela própria, na qualidade de gestora. Outro sim, embora o senhor Gerson Zanusso, prefeito atual, tenha sido incluído como interessado na representação, tal medida apenas foi adotada em virtude da determinação expedida ao município. Veja-se que o referido gestor não foi concedido, a ele não foi concedido o contraditório ampla defesa, tanto porque, quando do recebimento do expediente, a municipalidade era administrada pela hora embargante. Dessa forma, seria incorreto o julgamento procedente em face do atual prefeito, que sequer pronunciou-se nos autos. Com efeito, constata-se que não há na decisão embargada qualquer contradição, tampouco obscuridade, dúvida ou omissão, conforme requerem os artigos 76 e seguintes da nossa lei complementar e 490 do regimento, de modo que voto pelo conhecimento dos presentes embargos para, no mérito, rejeitar-lhes, mantendo-se inalterado o acórdão original. É o relatório e o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 42.81.95/02. O município aqui é o município de Biporã e é uma representação encaminhada pela Promotoria de Justiça da comarca, solicitando a instauração de procedimento para verificar a legalidade de pagamento de aulas extraordinárias a professores da rede de ensino do município de Biporã com verbas do Fundef. Junto à peça inicial, consta termo de declarações prestadas pela presidente do Conselho do Fundef do município, no sentido de que teria recebido denúncia anônima sobre a existência de irregularidades na administração dos recursos do fundo, consistente na manutenção de professores extraordinários, no quadro de pessoal e na forma de pagamento. Solicitada a manifestação da DCM, a unidade esclareceu que nada obstava a utilização de recursos do Fundef para pagamento de professores por horas-aula extraordinárias realizadas. Consignou, entretanto, que tais verbas somente poderiam ser empregadas nesta finalidade se houvesse expressa previsão na legislação aplicável aos servidores ou no plano específico do magistério. O então prefeito, estamos aqui, é bom que se rememore, tratando de uma denúncia que foi encaminhada aqui em 2002, então o prefeito se defendeu, diretoria jurídica também pelo provimento, pois, em que pese a situação estar aparentemente regularizada, tal fato não ilide as irregularidades nem as responsabilidades, o Ministério Público pela procedência da representação diante da contratação irregular de professores no município de Biporã no ano de 2002 sem concurso público, afrontando o 37.2 da Constituição, pagamento irregular de aulas extras, sem observância do estabelecido em norma do município sobre a matéria. Olha, senhor presidente, sem mais delongas, até porque, como já salientei, o processo de 2002, não há dúvida de que é procedente a denúncia formulada, porém, como antecede a Lei Complementar 113, sem aplicação da multa, tendo em vista essa irregularidade. E, portanto, o voto é pela procedência da representação, com a consequente responsabilização de Reinaldo Gomes Ribeirete, que
que era o prefeito à época. Não obstante, deixe de aplicar multa ao representado, uma vez que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor de nossa lei complementar. Também considerando que, ao que tudo indica, os serviços foram prestados pelos professores de modo extraordinário, que trabalharam além da sua jornada. Não há que se falar em dano ao erário, por conseguinte, alguma sanção de restituição de valores. Quanto aos demais pontos verificados nos autos, a demanda também deve ser julgada procedente. Conforme apontado pela DIJUR, o município de Ibiporã admitiu professores sem o respectivo registro nesta corte, bem como efetuou pagamento a professores e outros profissionais que não pertenciam ao quadro funcional em afronta à regra do concurso público. Em relação a esses pontos, apesar de devidamente oportunizado o contraditório ampla defesa, o representado sequer se manifestou. Com efeito, tendo em vista as irregularidades noticiadas ocorridas no ano de 2002, voto pela procedência da representação, com a consequente responsabilização do prefeito, ainda que a situação tenha sido regularizada, tal fato não ilide a responsabilidade do ex-gestor diante da ocorrência de ato ilegal. Deixo, todavia, de aplicar a multa pelo tempo em que se desenvolveram os atos, anterior a 2005. Enfim, é este o voto, o relatório eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Durval Amaral para discutir. Eu quero estudar um pouco mais a matéria, haja vista que se trata de um caso ocorrido no ano de 2002, e gostaria de pedir vista do processo. Vista concedida a Vossa Excelência. Processo seguinte é o protocolo 463247/09, uma representação formulada pelo Ministério Público junto ao TC, que noticiou o uso de cargos em provimento em comissão de modo ilegal na Câmara Municipal de Planalto, ofendendo o 37.2 da Constituição. Segundo o MP, pesquisa realizada no Sistema de Informações Municipais, atos de pessoal, no exercício de 2009, verificou-se que havia 2 cargos de provimento em comissão de assessor legislativo ocupados no âmbito da Câmara Municipal de Planalto. Todavia, um deles não existia. Além disso, não havia qualquer servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo. Após instrução, de CAP opinou pela baixa responsabilidade e consequente encerramento do processo, por entender que a Câmara regularizou seu quadro de pessoal, anexou ao parecer extrato do SINAP, destacando que esse foi alimentado em consonância com as informações fornecidas na defesa. O Ministério Público corroborou o opinativo da DICAP, foi pela baixa de responsabilidade e pelo encerramento do feito. Do exame dos autos revela que as irregularidades relatadas na inicial foram devidamente sanadas, porque a Câmara Municipal efetuou as alterações legislativas no quadro de pessoal, exonerou os ocupantes dos cargos em comissão que estavam em desacordo, violando o 37.2 e 5º e 5 da Constituição, realizou concurso, nomeou os aprovados e, por fim, alimentou o SINAP. Sendo assim, se regularizou a situação e, portanto, a minha decisão e meu voto é pelo arquivamento da denúncia, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 47835712 é uma representação da Vara de Trabalho de Curitiba, 16ª. Senhor presidente, Pela ordem. Esse processo me parece que envolve aquela questão do FGTS, que nós já discutimos, então antecipadamente eu vou solicitar vistas. Vista concedida a Vossa Excelência. Protocolo 4498/77/13, uma representação
em relação ao município de Francisco Beltrão, da Empresa Brasileira de Sêmen Limitada, apontando que seriam irregularidades no edital de tomada de preços para aquisição de material a ser utilizado na manutenção do programa de inseminação artificial de bovinos no município. O presente expediente foi recebido em virtude de possível afronta ao 109, parágrafo 4º da Lei de Licitações, matéria recursal, né? Uma vez que o recurso interposto pela representante no certame em questão não foi encaminhado à autoridade superior após manutenção da decisão impugnada pela comissão de licitação, conforme determina o dispositivo citado. Em defesa, as partes, prefeito, presidente da comissão, membro da comissão de licitação, representante do município, confirmaram a irregularidade, sustentando, todavia, que tal fato não representaria qualquer prejuízo ao certame. Alegaram que o prefeito municipal anulou o ato irregular e decidiu o mérito do recurso, convalidando todos os atos realizados após a irregularidade. A Diretoria de Contas e o MP opinam pela procedência da representação com aplicação de multa, prevista inclusive no artigo 87.3, a linha D da Lei Complementar, individualmente aos integrantes da Comissão de Licitação, ao Procurador e ao Procurador Municipal. A representação merece procedência, sem, contudo, aplicação de multa administrativa. Conforme consta dos autos, a empresa foi inabilitada na sessão de abertura e julgamento das propostas de tomada de preço em virtude do não atendimento de uma cláusula que exigia prova de touros chancelada por órgão ou entidade oficial reconhecida, caso a Embrapa, Ministério da Agricultura. Em face dessa decisão, a representante apresentou recurso administrativo, ao qual foi indeferido pela comissão após parecer jurídico, exarada pelo procurador do município, mantendo-se a inabilitação da licitante. No entanto, a decisão da comissão de licitação não foi encaminhada à autoridade superior para julgamento nos termos do 109, parágrafo 4º da Lei de Licitações. Tal dispositivo dispõe que a autoridade que praticou o ato recorrido, no caso a comissão de licitação, poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias úteis ou, não o fazendo, deverá encaminhar o ato à autoridade superior, caso o prefeito municipal, com as razões de indeferimento do recurso. Ainda que os interessados tenham sustentado que houve convalidação do ato administrativo com a posterior decisão de mérito do recurso pelo prefeito, o qual manteve igualmente inabilitada a licitante nos termos do parecer jurídico, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, porquanto o julgamento de recursos constitui competência exclusiva da autoridade superior, não podendo ser convalidado. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em acórdão 1881/2009 do Pleno, confirmando a impossibilidade da convalidação da decisão recursal proferida pela autoridade ACO. Com efeito, inevitável concluir pela procedência da representação, com a consequente responsabilização de todos os membros da comissão, bem como o procurador municipal e o prefeito. Evidente a responsabilidade dos membros da comissão pela irregularidade narrada, tendo em vista que a competência destes, ou melhor, tendo em vista que, se sabe, era a competência destas pessoas o encaminhamento do recurso à autoridade superior. Igualmente, se responsabiliza o procurador, porque este emitiu o parecer jurídico quanto à legalidade do edital e do processamento da tomada de preços, atestando o atendimento a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor. Finalmente, considerando que o prefeito municipal homologou o certame, também deve ser responsabilizado no caso concreto, pois a homologação se trata de evento que ratifica atos pretéritos praticados e confere responsabilidade à autoridade signatária.
Deixo, contudo, de aplicar sanção aos responsáveis, pois não vejo nos autos má-fé, que inclusive admitiram os citados a irregularidade praticada, tampouco prejuízo ao erário, conforme também reconhecido pela unidade técnica. Então eu voto pela procedência para fixar responsabilidade dos integrantes da comissão, mais o procurador e o prefeito, pela inobservância de dispositivo da lei de licitações, mas sem aplicação de multa. É relatório, voto. Está em discussão, votação, aprovado. O seguinte, presidente, é o protocolo 81, 71, 78. Eu gostaria de pedir o adiamento. Ele será mantido adiado. E era longo. Protocolo 55.854, uma representação da Lei 8666, encaminhada por Vanderlé Silva Melo, em virtude do que argumenta ser irregularidade no pregão presencial promovido pelo município de Nova Tebas, com visa à aquisição de pneus novos e acessórios de procedência nacional para serem utilizados na frota de veículos do município. Caso clássico, essa representante já o fez contra vários outros municípios. Ela se insurge contra a exigência de que os produtos licitados sejam de fabricação nacional. E, segundo ela, a Lei 8666 não veda a participação na licitação de produtos e serviços estrangeiros. O prefeito se defendeu, a DCM foi pelo não conhecimento, por ilegitimidade. Eis que a parte representante figura como interessada em 62 processos desse tribunal, sem demonstrar quem realmente está representando, e no mérito pela procedência com a expedição de recomendação ao município de Nova Tebas. O MP corrobora a instrução da unidade técnica e conclui pelo arquivamento. Representação, no meu entendimento, deve ser conhecida, uma vez que a representante possui legitimidade, no caso concreto, pois postula na qualidade de pessoa física, o que faz se enquadrar no parágrafo 1º do 113 da Lei de Licitações e também em dispositivos da Lei Orgânica do nosso regimento. A demanda merece procedência, sem multa administrativa, com expedição de recomendação, uma vez que a preferência por produtos de origem nacional é exigência excessiva, que, principalmente nessa área de pneus, limita a competitividade do certame. Não obstante, apesar da preferência por produtos nacionais ser excessiva, violar a competitividade, considero que não houve uma fé da prefeita e do pregoeiro com a inserção da exigência em questão, nem mesmo prejuízo, de modo que, desde aplicar a multa aos interessados pela irregularidade, ressalte-se que participaram do certame 6 empresas, conforme se depende da ata da sessão de licitação. Mas recomendo ao município de Nova Tebas que adote providências para não deixar mais prevalecer essa disposição ilegal. Eu voto pela procedência, com recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. O seguinte, senhor presidente, é o 68928/14. Eu também vou pedir adiamento. Está adiado. Da pauta da corregedoria eram esses os processos. Sigo agora para a pauta ordinária, que tem como primeiro processo o protocolo 7603/19,
que é um recurso de revista interposto pelo MP em face de acórdão da primeira Câmara, relatado pelo auditor Ivens Linhares, que a unanimidade concedeu registro ao ato concessivo de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor Cícero Higino de Moura, integrante do quadro efetivo do município de Sarandi. A Diretoria de Contas de Controle de Atos de Pessoal e o MP divergiram em relação à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, tendo a decisão recorrida adotado o método proposto pela unidade técnica, no sentido de se aplicar a proporcionalidade depois da comparação do valor da média das 80% das maiores contribuições com o da última remuneração do servidor. Em suas razões recursais, o órgão ministerial defendeu a necessidade de retificação do cálculo dos proventos do servidor, de modo a incidir a proporcionalidade correspondente a uma fração, né, sobre a média das remunerações, R$ 1.383,91, e não sobre a última remuneração para, após, se for o caso, aplicar-se o limite imposto pelo 40, parágrafo 2º da Constituição. Devidamente intimada, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi apresentou suas razões, corroborando a forma de cálculo adotada pelo acórdão. A DICAP opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, e o Ministério Público propugnou pelo conhecimento e provimento do recurso. O recurso, no meu entendimento, após o relatório que fiz, merece ser conhecido, uma vez que se encontram os pressupostos para a sua admissão. No mérito, cumpre registrar que a questão trazida neste recurso já foi discutida por esse órgão plenário por ocasião do recurso de revista 696793/13, de idêntico teor, interposto pelo órgão ministerial em face de acórdão 3675/13, também da relatoria do auditor Ivens Linhares, ao qual foi dado provimento por unanimidade através do acórdão 376914 do Pleno, relatado pelo conselheiro Fernando Guimarães. O expediente trata originariamente da aposentadoria com proventos proporcionais, concedida com base no parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 40, linha B da Constituição. Em relação à fixação dos proventos iniciais, o dispositivo constitucional em epígrafe estabelece em seus parágrafos 2º e 3º que o cálculo será feito com base nas remunerações utilizadas para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, tendo como limite a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. É o que está no parágrafo 2º. A Lei Federal 10.887 de 2004 dispôs que o referido cálculo deve compreender a apuração da média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. É o que está no artigo 1º da lei. Conforme expôs, a decisão recorrida, a controvérsia diz respeito à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional ao servidor, especificamente sobre o momento de incidência da proporcionalidade, se antes ou após a comparação entre a média aritmética das 80
maiores contribuições e a última remuneração percebida. A DICAP, tendo por base a orientação normativa 02/2009 do Ministério da Previdência Social, defendeu o cálculo de proventos apresentado pela municipalidade, obtido a partir da comparação da média das 80% de maiores contribuições com o limitador da última remuneração, fazendo incidir o índice de proporcionalidade sobre o menor valor apurado. E é isso que estabelece o artigo 62, parágrafo 1º da orientação normativa do Ministério. Já o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, invocando a orientação ministerial do Colégio de Procuradores deste Ministério Público de Contas e o posicionamento exarado pelo TCU no Acórdão 22/12/2008 pleno, sustentou que a proporcionalidade deverá incidir unicamente sobre a média, realizando-se a comparação com o limitador da última remuneração apenas num segundo momento. E trago no corpo do voto a íntegra da orientação ministerial. O TCU, por ocasião do Acórdão 22/12/2008, fixou entendimento no sentido de que apenas a média das remunerações calculada na forma da Lei 10.887 está sujeita à proporcionalização e de que o limite máximo do benefício corresponderá ao valor integral da última remuneração, uma vez que o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição, contempla expressamente esse parâmetro, sem distinguir entre as hipóteses de aposentadoria com proventos integrais ou proporcionais. Conforme já mencionado, o assunto não é novo nesse tribunal, tendo esta Corte, através do Acórdão 3769/14, adotado por unanimidade o posicionamento do órgão ministerial. Restou definido naquela decisão que a forma de cálculo defendida pelo órgão ministerial é a que mais se coaduna com o princípio da contributividade. As distorções apresentadas nos cálculos elaborados pela unidade técnica decorrem, em última análise, das limitações impostas pela própria Constituição. Note-se que o texto constitucional e a lei, a 10.887, não fizeram distinção entre o cálculo dos proventos integrais ou proporcionais. A Constituição estabelece o princípio da contributividade e, ao mesmo tempo, impõe restrições para assegurar o equilíbrio atuarial do sistema. As restrições que afastam o caráter contributivo somente podem decorrer de comando constitucional. Não é raro acontecer que, mesmo após a incidência da proporcionalidade sobre a média, o resultado obtido venha a se igualar ao valor da última remuneração, o que para a DICAP afrontaria o princípio da isonomia e da contributividade. De acordo com o cálculo elaborado pela unidade, levando em conta a situação de servidores que perceberam idêntica remuneração em sua vida funcional, poderá ocorrer que servidores com tempo de contribuição diferente venham a receber idêntica remuneração. Entretanto, como foi dito no Acórdão 3769, tal disparidade não se dá em virtude da sistemática adotada ou sistemática indicada pelo Ministério Público, mas única e exclusivamente por causa da limitação existente no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição. De acordo com o princípio da contributividade, o cálculo deverá levar em conta o esforço contributivo do servidor. Assim, a média proporcionalizada será tanto mais elevada quanto maior tenha sido o recolhimento da contribuição previdenciária. De qualquer forma, há um limite no sistema de média, que é a última remuneração em atividade. Desse modo, tendo por base o entendimento já adotado por esta Corte, e em conformidade com os princípios da legalidade e da contributividade, entendo que deverá ser acolhida a metodologia de cálculo proposta pelo órgão ministerial, no sentido de que o limite consignado no parágrafo 2º do artigo 40 deverá ser verificado apenas no momento da concessão do benefício, fazendo-se necessário, portanto, que o benefício já tenha sido calculado, tanto no caso dos proventos proporcionais, como no caso dos proventos integrais. Vale lembrar que, no caso em exame, a incidência da proporcionalidade sobre a média
de R$ 1.383,91, atingiria o valor de R$ 805,65, inferior à última remuneração, correspondente a R$ 1.223,09. De tudo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de revista interposto, para efeito de reformar a decisão contida no Acórdão 4271/13 da Primeira Câmara, para o fim de determinar ao município de Sarandi e ao ente previdenciário que, no prazo de 30 dias, promovam a adequação dos cálculos dos proventos, fazendo incidir a proporcionalização sobre a média das contribuições e não sobre a última remuneração. É o relatório e o voto. Está em discussão. Para discutir, auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, não é para discutir, é para cumprimentar o relator pelo trabalho e pela exposição clara e cumprimentar principalmente o Ministério Público, que foi quem se interessou logo de início pela matéria e identificou uma forma de cálculo que era desfavorável ao servidor e permitiu, com seu estudo, corrigir a metodologia de cálculo e, respeitando o princípio da contributividade, favorecendo o servidor. O Ministério Público, que muitas vezes é visto apenas como o carrasco, né, defendendo só o erário, mas não observou a legalidade e a constitucionalidade. Apenas para registrar os meus cumprimentos ao relator e especialmente ao Ministério Público. Em votação. Aprovado. Protocolo 83-8440/13, recurso de revista interposto por Ademir Belcuron, presidente da Câmara de São José das Palmeiras, em face de acordo da Primeira Câmara, o 4583-13, que concluiu pela irregularidade das contas do recorrente na qualidade de presidente da Câmara, exercício 2012, pelas seguintes razões, e foram 4 os motivos. Primeiro, no encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade com respectiva publicação. Segundo, no encaminhamento da certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade. Terceiro, falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. E, por fim, quarto, exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6 desta Corte e ausência do plano de trabalho. No mais, a decisão recorrida concluiu pela aplicação de multas administrativas ao recorrente. Insatisfeito, recorreu, pediu a reforma da decisão e a consequente aprovação das contas. Juntou documentos, justificativas e a DCM se manifesta no recurso pelo conhecimento e provimento parcial, pois, no seu entendimento, a falta do balanço patrimonial e da certidão de habilitação profissional do contador seriam até motivos ou fundamentos que estariam superados, mas os vícios relativos à publicidade e divulgação das informações orçamentárias e financeiras e o cargo de contador exercido irregularmente ainda seriam motivos que fariam as contas continuarem tendo o conceito de desaprovação. Por sua vez, o Ministério Público também acompanha essa decisão, essa opção da Diretoria de Contas Municipal, que mantém, muito embora supere a questão do balanço patrimonial e da certidão de habilitação do profissional contador, mantém ainda as irregularidades constantes dos 2 pontos. E sendo assim, senhor presidente, o meu entendimento é que deva-se acatar esses pareceres do Ministério Público e pelo conhecimento e, portanto, provimento parcial do recurso de revista. O relatório com o voto. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 576111/12,
havia um recurso de revista interposto por Rui Sérgio Alves de Souza, ex-presidente da Câmara Municipal de Araucária, em face do acórdão número 2314/12 da segunda Câmara. Mas eu conversei um pouco antes de entrar na sessão, o conselheiro Durval me falou que teria, que pediria vistas do processo, não sei se ainda mantém. Mantém o interesse do pedido de vista. Daí eles pouparia da leitura do relatório, que é um pouco extensa. Vista ao conselheiro Durval. 368508/13, Clodoaldo Alves de Oliveira interpôs recurso de revista em face do acórdão de parecer prévio 136/13, primeira Câmara, que emitiu parecer prévio recomendando irregularidade das contas do chefe do Poder Executivo do município de Santa Inês, relativo ao exercício 2011, em virtude de extrapolação de limite de gastos com pessoal, determinando a estrita observância do limite previsto no artigo 23b da Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicação da multa do 87.3 da Lei Complementar, bem como a inclusão do gestor no cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares. O recorrente defendeu a possibilidade de excluir os reflexos financeiros do reajuste salarial de 6% concedido aos servidores a partir de 1º de maio, do cálculo das despesas com pessoal, conforme estabelece o 22 da Lei Complementar 101. Alegou ainda que seria incabível a determinação de inclusão do nome do gestor no cadastro dos responsáveis por contas irregulares, uma vez que o julgamento das contas do prefeito compete exclusivamente à Câmara Municipal. A DCM manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento. Destacou que a reposição inflacionária não poderá ser excluída da apuração dos gastos com pessoal, não podendo o gestor se utilizar de uma regra de prudência aplicável em momento de não extrapolação para se eximir do dever de regressar aos limites nos prazos correspondentes. O MP opinou pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão recorrida. Este é o relatório. O recurso deve ser conhecido, pois pressupostos estão presentes. Em relação ao mérito, não vejo motivo para alterar e, portanto, mantém integralmente a decisão, conforme bem expôs a unidade técnica, a exceção trazida no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplica-se aos casos em que o órgão atingiu o limite prudencial, ou seja, excedeu em 95% o limite de gasto com pessoal previsto no artigo 20. No caso em exame, os gastos com pessoal ultrapassaram 100% do limite de 54% previsto no artigo 20. Não é o caso e, portanto, mantenho a decisão e voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de revista. Relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente. Doutor Sérgio. Senhor presidente, aqui no caso, se acompanhei bem, é um parecer prévio do tribunal, ou seja, não é um julgamento de contas. O julgamento será feito pela Câmara, não é isso? Pela Câmara de Vereadores, pelo Parlamento Municipal. Portanto, pelo que entendi, não poderia realmente, o tribunal pode evidentemente emitir o parecer prévio pela irregularidade, mas como determinar a inclusão do nome do gestor nas contas do cadastro responsáveis com contas irregulares se as contas não foram julgadas? Segundo, a aplicação de multa, também eu entendo que, a menos que se trate de uma daquelas multas, digamos, processuais, porque deixou de atender alguma diligência do tribunal ou por algum outro motivo, mas não a multa em razão dos fatos considerados irregulares no parecer prévio, porque o parecer prévio não é julgamento de contas. Então, com a devida vênia, não consigo acatar essa determinação de inclusão do nome do gestor das contas com contas irregulares, porque as contas não foram julgadas. E também não posso concordar com a aplicação da multa. Então, com devido respeito, caso o ilustre relator, refletindo, não possa acatar essa minha sugestão,
eu adianto que faria um voto divergente nessa parte, ou apenas em parte, para acatar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, excluindo do acórdão impugnado os itens 3 e 4, que são esses relativos à aplicação da multa e inclusão do gestor nas contas com cadastro, né, dos que tiveram as contas irregulares. Obrigado, senhor presidente. Auditor Ives Linhares. Não, sou eu que vou falar, presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Não, é que eu... tentando ser Normalmente... breve. Sim. Tentando ser breve, senhor presidente. Acontece que eu, contrariamente de Vossa Excelência, prefiro prestigiar o nosso regimento, que no artigo 215, parágrafo 3º, diz lá: o parecer prévio emitido pelo tribunal deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, não perdendo a validade de seu teor perante o tribunal, bem como não implicará em convalidação ou saneamento das irregularidades apontadas no respectivo opinativo, que serão objeto de julgamento individualizado e apartado da prestação de contas anual, enquanto ato de gestão e de ordenação de despesa. Então, portanto, me parece que é importante para a pessoa manter-se ou não, e motivo pelo qual eu estou não dando o provimento, porque acho que tem essa importante e muito concreta consequência para a vida do administrador público. Continua em discussão. Se eu puder falar um segundo. Senhor presidente, com todo o respeito ao Tribunal de Contas e aos que pensam de maneira divergente, essa matéria já foi, inclusive, discutida no Supremo Tribunal Federal. Agora, é preciso ter em conta que entre o regimento, por mais que seja o douto Tribunal de Contas, douto, e a Constituição, prevalece a Constituição. E quem dirá o que a Constituição diz em última instância é o Supremo Tribunal Federal. Agora, então, respeitando muitíssimo a invocação ao regimento interno, eu estou invocando a minha interpretação da Constituição da República nos termos também do Supremo Tribunal Federal. Então, com a devida vênia, não se pode colocar o regimento acima da Constituição, por mais zeloso, por mais douto que seja o regimento interno. Então, são apenas essas considerações. O tribunal tem trabalhado, auditor Sérgio, no seguinte sentido: tem prevalecido a decisão do plenário, e se houver mudança na Câmara, esta comunicará ao tribunal e o tribunal daí toma as providências. É assim que o tribunal tem se conduzido durante esse tempo. Encerrada a discussão, vou colocar a matéria... Senhor presidente. Sim? Senhor presidente, eu concordo parcialmente com a divergência. Eu entendo que realmente não há como se inscrever em qualquer cadastro a decisão que for tomada mediante parecer prévio. Me parece que isso não é um julgamento de contas. É uma apreciação das contas mediante parecer prévio. Mas concordo que seja possível a aplicação das multas que o tribunal já decidiu em função de uniformização de jurisprudência. Então, já adiantando meu voto, seria isso. Eu faria sugestão a Vossa Excelência de votar em separado a parte da inscrição em cadastro de contas irregulares. Auditoria. Senhor presidente, eu já de antemão também era exatamente essa linha que eu estava seguindo, porque quando a lei eleitoral fala na lista dos inelegíveis, é dos gestores que tiverem suas contas julgadas irregulares. Então, me parece que efetivamente o parecer prévio não implica num julgamento, numa indicação. E, por outro lado, né, o nosso regimento prevê, e não só porque o regimento prevê, mas parece que é razoável que, havendo atos que possam configurar uma das hipóteses de aplicação de multa, é evidente que o parecer prévio, me parece que também pode fazer essa aplicação. Então, eu já de antemão também adianto o meu voto em conformidade com a divergência do Dr. Canha. Bom, só para comunicar ao plenário, até o presente momento eu tenho 3 votos.
separados. Tem o voto do auditor Cláudio Canha, o voto do auditor Sérgio Valadares e o voto do relator. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Sim. Apenas uma sugestão, nós poderíamos votar separado. Quem concorda com a multa? Aí falam, afasta então o item 4. Quem concorda com a inclusão no rol de responsáveis? Porque aí nós não teremos 3, né? Teremos votação matérias que não são, são independentes, podem ser votadas separadamente, a minha sugestão. Multa, tantos votos a 2 contra a multa, pela multa. Mas nós teremos 2 decisões em cima do mesmo processo, isso é impossível. Não são 2 decisões, excelência. O acórdão tem 4 itens, nós estamos voltando item a item, no caso 2 itens. O item 2, quem entende que deve ser dado procedência e afastá-lo? Tanto. Então ele é afastado. Item 3, quem entende que ele deve ser afastado? É muito simples, né? E acho que seria mais justo. Nós vamos analisar. Aplica-se a multa? Sim, 4-2. Inclui-se no rol de gestor? Não, 4-2. Pronto. Bom, eu comunico também ao plenário que qualquer decisão em desacordo com o relator, nós estaremos mudando o entendimento que tem prevalecido no tribunal. Senhor presidente, eu vou pedir vista do processo, se não houver objeção. Vista ao conselheiro Durval Amaral. Protocolo 569112, também um recurso de revista, interposto pelo município de Figueira, através do seu prefeito, senhor Valdir Garcia, em face de um acórdão de parecer prévio, também da segunda Câmara, o número 244/13, uma decisão que, apreciando a prestação de contas daquele município, do exercício de 2008, concluiu pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do prefeito. Satisfeito, o município apresentou a manifestação e documentos que estão no processo. O DCM posicionou-se pelo conhecimento e improvimento. O Ministério Público também sugeriu o conhecimento e o não provimento do recurso. O recurso deve ser conhecido, do mérito, não vejo como possa ter êxito. Como observou o membro do Ministério Público, o recorrente se insurgiu apenas quanto ao pagamento dos precatórios e a falta documental. Nesse particular, inclusive, o recorrente não obteve êxito em sanar as irregularidades levantadas, inexistindo razões para a reforma da decisão recorrida, nos termos das conclusões técnicas e do Ministério Público. Sendo assim, voto pelo conhecimento e pelo improvimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, acordo de parecer prévio 244/13 da segunda Câmara, que conclui pela irregularidade das contas do prefeito relativamente ao exercício de 2008. O relatório e voto. Está em discussão? Votação aprovado. Presidente, o último processo é o 72.11.00/13, recurso de revista, eu peço adiamento. Está adiado esse e os demais estão também. Agradeço a participação de Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Eu vou falar com o Bonito. Senhor presidente, senhores, senhor conselheiro, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo 666991/13. Trata-se de recurso de revista interposto pelo senhor Valentim Zanello Miléu, pelo senhor Sidney
Silva Mendes, em face do acórdão 332913, proferido pela primeira Câmara dessa Corte, que julgou irregular a prestação de contas anual da entidade relativa ao exercício financeiro de 2004, em face dos seguintes apontamentos. Primeiro, a ausência de demonstração discriminativa da composição das contas com títulos genéricos, tais como diversas, outras e etc., ou anexação dos documentos de comprovação dos registros. E, segundo, abertura de crédito especial sem instrumento hábil, pois não foi apresentado o ato de abertura de crédito suplementar, nem os recursos indicados para tal suplementação, em violação ao artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal de 88 e artigo 42 da Lei 4.320/64. A Diretoria de Contas Municipais verificou que restou sanada a irregularidade em relação ao item ausência de demonstração discriminada da composição das contas, esclarecendo que versam sobre despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoas físicas e jurídicas. No entanto, manteve a irregularidade em relação à abertura de crédito suplementar sem instrumento hábil, posto que, apesar da tese recursal de que não se trata de abertura de crédito suplementar, mas de simples adequação de contas com o remanejamento de valores existentes em uma conta e repassados para outra, o interessado não apresentou instrumento legal autorizador para tal remanejamento, conforme a exigência constitucional em seu artigo 167, inciso 6º, nem apresentou os valores e contas que compõem o remanejamento. Sugere, portanto, o conhecimento e provimento parcial do presente recurso. O Ministério Público de Contas corrobora com o opinativo técnico. De fato, conforme apontado pela unidade técnica, os recorrentes não apresentaram instrumento legal autorizador para o remanejamento dos valores, conforme a exigência constitucional em seu artigo 167, inciso 6º, nem apresentaram os valores e contas que compõem o remanejamento. E no que se refere à alegação do recorrente Sidney da Silva Mendes, de que não resta comprovado que o ocorrido aconteceu na sua gestão, de 15 de maio de 2004 a 14 de janeiro de 2005, a unidade técnica demonstrou que a abertura do crédito adicional de R$ 115 mil, informação do SINAM, ocorreu em 25 de novembro de 2004, o que desconstitui o argumentado. Destarte, em face de todo o exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso de revista e pelo seu parcial provimento, no sentido de afastar a irregularidade referente à ausência de demonstração discriminativa da composição das contas com títulos genéricos, mantendo-se o acórdão 3329/13 da primeira Câmara pelos demais fundamentos. Ao relatório e voto. Está em discussão. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, pelo que pude entender, a principal irregularidade é a abertura ou a transferência de créditos de uma conta para outra? Remanejamento. Porque os consórcios, quer dizer, eles se submetem existe um presidente do consórcio, que é o município que preside o consórcio. Quer dizer, eu tenho dúvidas até quem autorizaria esses remanejamentos? Qual Câmara Municipal é isso? Porque quando nós estamos diante de um prefeito... o presidente do consórcio. Mas presidente do consórcio. Quando nós estamos diante... O presidente do consórcio fez o remanejamento. E o que está sendo glosado fez o remanejamento com a autorização de quem? Ele é o presidente? Não, mas ele autorizou. Isso é que nós estamos questionando. Então, está considerando irregular porque ele não teve autorização. Não teve autorização de quem? Mas... Vossa Excelência me faz uma indagação e eu quero também indagar a Vossa Excelência. No seu entendimento, aplica-se a Lei 4.320? Pois é, aí, em princípio, sim, mas essa legislação... Se aplica remanejamento, precisa de lei. Pois é, mas o remanejamento, quando nós estamos dentro de um município, é a Câmara Municipal. Mas quando nós estamos diante de um consórcio, são todas as câmaras municipais, é a Câmara Municipal Então, eu tenho dúvida, senhor presidente. Se me permitir, eu vou pedir vista. Perfeito. Perfeitamente, vista concedida a Vossa Excelência. Mas isso aí não é de Câmara.
Processo número 71.5550/13. Trata-se de recurso de revista interposto por César Pacheco Batista, presidente da Câmara Municipal de Palmas, em face do acórdão 3485/13 da segunda Câmara, o qual houve por bem julgar irregulares as contas da entidade relativas ao exercício de 2011, de responsabilidade do recorrente, em razão do fato do responsável pelo controle interno ser detentor de cargo em comissão, aplicando a multa respectiva. Em suas razões de recurso, o recorrente alegou, preliminarmente, que o disciplinamento do controle interno no âmbito municipal estabeleceu que o Departamento de Controle Interno fiscalizaria as contas dos poderes executivo e legislativo, não tendo estatuído a necessidade da chefia do setor ser exercida por pessoa ocupante de cargo efetivo. Argumentou que tal situação persistiu também em face da suspensão, dado o ajuizamento de ação civil pública do concurso público que objetivava a admissão de servidores ativos, não dispondo a Câmara de servidor titular de cargo efetivo para o exercício da função de controlador. Afirmou ainda que, diante disso, e do que prescrevia a legislação municipal, os poderes executivo e legislativo instituíram um único órgão de controle interno para a fiscalização de dois poderes. O recorrente asseverou que competia ao chefe do Poder Executivo a nomeação e a estruturação do órgão de controle interno, tendo assim nomeado um diretor do Departamento de Controle Interno, o senhor Bernardo Vescovi, e um funcionário efetivo como controlador interno do município, senhor Júlio César Dresch. Citando precedentes, destacou que esta Corte admite a possibilidade de cargo em comissão de controlador, havendo outros integrantes na unidade, desde que efetivos, o que afirmou ser o caso do município. Instruído o feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pelo não provimento do recurso, arguindo que o Departamento de Controle Interno Municipal era formado por 5 funcionários, sendo que 4 desses membros possuíam cargo em comissão, sendo o único funcionário efetivo o servidor Júlio César Dresch. Consoante explicitou a unidade técnica, tal fato contraria precedentes da Casa, que, apesar de permitirem o cargo em comissão de controlador geral, condicionam sua criação ao comando de uma equipe de servidores efetivos, o que não ocorreu no caso em tela. O Ministério Público, corroborando o opinativo técnico, opinou pelo não provimento ao recurso. Em que pese os opinativos que instruiu o feito, há que se reformar o decisum. A impropriedade a que se atribui à Câmara Municipal de Palmas, consensa vênia, não é de sua inteira responsabilidade. Consoante o afirmado pelo recorrente, a legislação municipal que regula o controle interno estabeleceu um órgão único para tal mistério, competente para a fiscalização das atividades do Executivo e do Legislativo, competindo ao prefeito a nomeação e estruturação do referido órgão. Ora, se tal competência recai na figura do chefe do Poder Executivo, a responsabilização do dirigente do Legislativo desborda do razoável, dada a efetiva ausência de ingerência no referido órgão. Atente-se ainda para o fato de que, apesar da mesma impropriedade ter sido apontada nos autos da prestação de contas do município de Palmas, do mesmo exercício, tal não foi considerado hábil a lastrear a irregularidade das contas. Na oportunidade, o acórdão de parecer prévio 450/13 da segunda Câmara considerou apenas ponto de ressalva das contas com base no opinativo da instrução 2866/13 da Diretoria de Contas Municipais. Assim, tendo em conta que o exercício do controle interno é atribuído a Departamento do Poder Executivo em decorrência de lei municipal, no qual o chefe do Legislativo não possui qualquer ingerência, e que a mesma impropriedade achada na prestação de contas do Poder Executivo não foi erigida como irregularidade, entendo por razoável e coerente com a decisão dessa Corte no acórdão de parecer prévio 450/13 da segunda Câmara, convertê-la em ressalva, como no referido arresto foi feito. Em face de todo o exposto, voto para que seja conhecido o recurso de revista, para, no mérito, dar-lhe provimento para julgar regulares as contas com ressalva. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Cláudio Cães. Senhor presidente, apenas para manter a minha coerência,
já que na Câmara eu tenho votado de forma diversa, eu apenas vou registrar meu voto, que seria pelo provimento, para considerar regulares as contas, para entender que a composição do sistema de controle interno não tem caráter contábil, financeiro, orçamentário, não configurando, então, uma irregularidade de contas, mas, se não houve a correção, se continua sendo provido e sistematizado de forma incoerente, que seja feita, então, a representação, no caso, do próprio Poder Legislativo, que está agindo de forma equivocada, então, representação ao Ministério Público Estadual, já que, em que pese não ser uma irregularidade de contas, é uma irregularidade que deve ser corrigida. Como o voto voto foi apenas registrado, por 5 votos a 1, prevalece o voto do relator. Processo número 76, 6317/13. Vou solicitar adiamento, senhor presidente. Está adiado. Processo 3880-41/12. Trata-se de recurso de revista manejado pelo Ministério Público junto a essa Corte, visando a reforma da decisão contida no acórdão de parecer prévio 174/12, primeira Câmara, que concluiu pela regularidade com ressalva das contas do município de Araruna, referente ao exercício de 2010. Argumenta o órgão ministerial que, durante o trâmite do processo de prestação de contas, requereu diligência complementar para que o chefe do Poder Executivo apresentasse justificativas acerca da paralisação da obra denominada, entre aspas, Salão de Eventos em São Vicente, fecha aspas. Argumenta que a diligência deixou de ser apreciada pelo relator, o qual submeteu o feito a julgamento sem que o órgão ministerial tivesse analisado conclusivamente o mérito. Alega que essa situação fere o trâmite processual, implicando em nulidade absoluta. Devidamente intimado, o responsável trouxe documentação e petição aos autos, nas quais aborda apenas uma das recomendações do tribunal, qual seja de necessidade de medidas para a conclusão de obra paralisada. Ato contínuo, a Diretoria de Contas Municipais corrobora os argumentos do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de revista. Procurador-Geral do Ministério Público ratifica em totum as razões recursais, destacando o teor do artigo 379 do Regimento Interno, que trata como causa de nulidade absoluta a falta de manifestação do Parquet de Contas nos processos em que devia intervir. Com efeito, uma vez que não houve manifestação acerca do mérito das contas por parte do órgão ministerial, o que constitui requisito obrigatório nos termos do regramento dessa Corte, voto pelo provimento do recurso de revista para que seja anulado o acordo de parecer prévio 174/12 da primeira Câmara e os atos posteriores ao parecer ministerial número 3103/12. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Processo número 696602/13. Trata-se de recurso de revista interposto por Ciranda, Central de Notícias dos Direitos da Infância e da Adolescência. O conselheiro Ivan havia manifestado antes da sessão. Perfeitamente. Eu mantenho, senhor presidente, gostaria de pedir vista do processo. Vista o conselheiro Ivan Bonilha. Processo número 53.424/14, versos autos acerca de pedido de rescisão manejado pelo senhor Claudinei Cisnic, presidente da Câmara Municipal de Flórida, na gestão 2009-2010, tendo em vista a decisão contida no Acórdão 709/2012 da Segunda Câmara. O citado acordo julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Flórida, relativas ao exercício de 2010, em face da extrapolação do limite de despesas autorizadas pelo artigo 29A da Constituição Federal. Nessa oportunidade, o interessado pretende a rescisão da decisão, aduzindo em síntese a ocorrência de erro de fato na interpretação da contabilização dos recursos, culminando em um resultado excessivo de despesas da Câmara. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela procedência do pedido de rescisão, haja vista que o autor demonstrou que os recursos financeiros somados como despesas de 2010 não eram desse exercício, mas de 2009.
Contudo, a unidade técnica sugeriu a manutenção da multa administrativa, uma vez que foi induzida em erro pela entidade quando esta registrou contabilmente, de forma equivocada, as fontes dos recursos. O Ministério Público de Contas corrobora com o opinativo da unidade técnica pelo conhecimento e provimento do pedido rescisório. Analisando as razões e documentos apresentados, verifico que restaram satisfeitos os requisitos para conhecimento do presente pedido rescisório. Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao autor, pois, conforme consignado pela Diretoria de Contas Municipais, ocorreu erro material quando do julgamento das contas, uma vez que o valor de R$ 20.483,96, considerado como despesa do exercício 2010, referia-se efetivamente ao exercício de 2009. Com relação à multa administrativa, diverjo dos pareceres técnicos, uma vez que foi aplicada com base no artigo 87, inciso 3, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, ou seja, em face da, entre aspas, irregularidade das contas da qual não resulte em imputação de débito ou reparação de dano, fecha aspas. Desse modo, afastada a irregularidade, esta não merece permanecer. Assim, nos termos do artigo 77, 3 da Lei Complementar 103 de 2005, voto pelo conhecimento do pedido rescisório e, no mérito, pela sua procedência, a fim de julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Flórida, referente ao exercício de 2010. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, tenho aqui para relatar uma consulta, mas consulto Vossa Excelência, nós não temos quórum qualificado, mas o meu prazo também está esgotado. Nós adiamos regimentalmente por falta de quórum qualificado. Perfeitamente. Processo número 54.6724/14, encerra os autos, relatório de auditoria realizado por essa Corte no Programa de Melhoramento da Infraestrutura Urbana do município de Paranaguá, Procidades, parcialmente financiado com recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, relativamente ao exercício 2013, tendo por objeto a análise de 3 aspectos do programa. O primeiro, demonstrações financeiras. Segundo, cumprimento das cláusulas contratuais. E terceiro, funcionamento do controle interno. Apesar das conclusões da equipe de auditoria, que apregoam a inexistência de irregularidade, a equipe técnica verificou algumas condições que revelam fragilidade a necessitar de correção a fim de aprimorar os procedimentos da administração municipal relativos à execução das diversas ações do programa e ao planejamento e execução das obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade. Após a distribuição, os autos foram encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que opinou pela aprovação do presente com a expedição de recomendação de natureza preventiva nele elencada. Do exposto, acolho o contínuo opinativo ministerial e voto pela aprovação do relatório de auditoria, adotando-se as recomendações nele consignadas, com ciência aos entes auditados, em conformidade com o artigo 269-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, além das comunicações que se fizerem necessárias por força do mesmo dispositivo. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 13.9819/13, trata os autos de prestação de contas anual do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, relativas ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Estaduais opinou pela irregularidade das contas em razão de apontamentos constantes dos relatórios relativos ao primeiro e segundo semestre da primeira Inspetoria de Controle Externo. Não obstante a abertura de contraditório por todos os meios disponíveis, eletrônico, por ofício e edital, o prazo de resposta transcorreu sem qualquer manifestação por parte do ex e atual gestor da entidade. O Ministério Público, junto a esse tribunal, não se opôs ao entendimento externado pela unidade técnica, manifestando pela desaprovação das contas. Consoante se colhe do feito, os relatórios semestrais lavrados pela primeira Inspetoria de Controle Externo dão conta de diversas irregularidades, consistentes em irregularidades no exame da despesa, irregularidades na análise de procedimentos licitatórios, descumprimento de normas de controle interno, irregularidades na execução de despesas diárias, contratos sem previsão de cláusulas básicas e garantias
e garantias, irregularidades na formalização de convênio, descumprimento de normas ou procedimentos de controle interno, pagamento de despesas sem cobertura contratual, realização de despesas sem prévio empenho, deficiências e irregularidades na gestão patrimonial e não atingimento de metas físicas. Tais impropriedades associadas e qualquer justificativas razoáveis que deveriam ter sido apresentadas pelo interessado ou pela gestão atual da entidade, obsta um juízo de certeza acerca da regularidade das contas. Destarte, acompanho a Diretoria de Contas Estaduais e o Ministério Público e voto pela irregularidade das contas, aplicando a multa do artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei 103/2005, ao gestor das contas. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência. A presidência agradece a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao auditor, esclarece que o tribunal realmente não tem incluído em listas decisões de parecer prévio. Com a palavra, o auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 2 processos, mas se encontram em vistas, então não tenho relato hoje. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao auditor Ives Linhares. Senhor presidente, da mesma forma, meu processo em pauta se encontra em vistas. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão, senhor procurador, tem um processo de recurso de revista 138766 de 2013, é um recurso interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná e pelo senhor Manuel Cuba, gestor desse consórcio no exercício de 2000, que teve suas contas julgadas irregulares em razão da ausência do termo de conferência de caixa em 31/12/2000 e também da ausência de cópia da portaria de designação do responsável pela conferência de caixa. A Diretoria de Contas Municipais opina pelo conhecimento e provimento do recurso para que o acórdão seja reformado e as contas do gestor sejam julgadas regulares. Segundo a instrução, não poderia o gestor apresentar esses documentos, tendo em vista que naquele exercício não havia caixa na entidade. O Ministério Público segue essa manifestação, opina pelo provimento do recurso, para que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com recomendação à entidade que adote as medidas necessárias para evitar a repetição do problema. E me parece, segundo o próprio acórdão recorrido, consta que em 2012 teria sido integrada a contabilidade pública à entidade e me parece que é desnecessária essa recomendação, razão pela qual, acompanhando as manifestações, minha proposta é, acompanhando em parte, porque, na verdade, o Ministério, a DCM opina pela regularidade plena, o Ministério Público pela regularidade com ressalva, e eu acompanho o Ministério Público, tendo em vista que havia outra ressalva já consignada no voto do acórdão recorrido. Então, a proposta pelo conhecimento e provimento e regularidade com ressalva das contas do gestor. Está em discussão, votação. Para discutir, Vossa Excelência tem a palavra. Eu não entendi, não havia conta caixa? Não havia caixa. A entidade operava sem o caixa. Sem o caixa, o caixa que eu entendo é o caixa que recebe em espécie. Obviamente, a entidade operava com conta corrente, mas não havia, pelo que entendo, não havia a questão do dinheiro em espécie e uma unidade dentro do consórcio que manejasse o dinheiro em espécie. É o que eu estou entendendo. Senhor presidente, eu não consigo imaginar uma demonstração contábil que não tenha a conta caixa. Mesmo que seja zerado, tem que ter a conta. Então, por isso eu vou me manifestar, então, pelo improvimento do recurso.
duas propostas. A primeira do relator, pela aprovação das contas com ressalva, provimento do recurso modificando decisão anterior, pela aprovação das contas com ressalva, e do auditor Cláudio Canha pelo improvimento do recurso. Vou colocar em votação. Conselheiro Ivan Bonilha. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Durval Amaral. Acompanho o relator, senhor presidente. Auditor Sérgio Com o relator, senhor presidente. Ives. Com o relator. Por 5 votos a 1, prevalece a proposta do senhor relator. Continua com a palavra. Senhor presidente, era o único processo em minha pauta. Eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho na pauta o recurso de revista 5377-3508. Ele já foi apreciado por esse tribunal pleno. Foi emitido o acórdão de parecer prévio 227 de 2013, que deu provimento ao recurso para emitir parecer prévio recomendando a regularidade das contas de que tratam os autos. O representante do Ministério Público nos autos entendeu que o processo não se encontra em condições de encerramento, uma vez que o relator havia encaminhado tanto para a unidade técnica quanto ao Ministério Público para se manifestar quanto ao encerramento. No entender do representante do parquê, haveria necessidade de apreciação da decisão desta Corte pelo Poder Legislativo Municipal e, por isso, entende que devem ser adotadas medidas para o prévio registro da decisão de mérito proferida pelo Poder Legislativo e para a efetiva notificação do atual gestor do município quanto ao acórdão. Eu não acolho a manifestação, entendo que o Tribunal de Contas não é a instância revisora de atos judicialiformes do Poder Legislativo, cabendo-se tão somente o controle externo de atos administrativos, quanto à notificação do atual gestor. A própria publicação do acórdão nos termos legais e regimentais já é suficiente para isso. Em função disso, eu proponho que esse tribunal decida pelo encerramento dos autos nos termos do artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno, fazendo frisar que as contas, o parecer prévio pela regularidade das contas, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Pauta atendida, obrigado, senhor presidente. A palavra está livre. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima para o dia 17, próximo, no horário regimental. Levante-se e apresente.